Não, querida, veja bem. Repare aí nesse texto que você colocou aí acima dessa minha postagem em texto aí acima. Presta atenção. Aí você diz assim: o simbolismo do pão eu entendo já faz tempo. Tu não me respondeu, foi quem inventou e por que a hóstia para simbolizar o pão no ritual católico, não é? Então, dá a impressão que tu não leste o capítulo 6 lá de João, né? Daqueles versículos que eu te passei, vendo versículo por versículo, e você percebendo ali Jesus instituindo oficialmente a doutrina da Eucaristia, né? Ali está instituída a doutrina. E por quê? Porque Jesus, quando ele fala do pão, ele pega no pão, aí imagine você aí pegando um pão que você comprou lá na padaria Ideal, por exemplo, pega um pão daquele ali, bota na mão junto com seus 12 apóstolos. Aí ao botar esse pão na mão, você diz, você pegando no pão, diz assim: olha, isto é o meu corpo, né? Ele pega no pão, balança o pão para mostrar para todo mundo e diz: isto é o meu corpo. Aí, não se contentando com isso e sabendo que o povo podia fazer confusão, aí ele disse assim: olha, aquele que comer este pão tem a vida eterna. Ele com o pão na mão. Aí depois, não se contentando com isso, ele disse assim: isto é a minha carne. Este pão é a minha carne. Depois, não se contentando com isso, ele disse: eu dou a minha carne para que o mundo seja salva. O mundo seja salvo. E aquele que se alimentar da minha carne será salvo. Então você observa que tem um mistério profundo ali no pão, porque da mesma forma como a Igreja Católica diz que há uma bênção dada sobre o pão, que é uma bênção do Espírito Santo, que transforma o pão em hóstia, ali também Jesus transformou o pão em hóstia. Isto é, ele entrou no pão, ou seja, ele assumiu a natureza do pão, do mesmo modo como ele assumiu a natureza humana. Ele assumiu a natureza do pão. E por que ele fez isso? A pergunta crucial da Eucaristia é perguntar por que Jesus entrou no pão, por que ele se transformou em pão, por quê? Porque veja, lá desde o Velho Testamento, na lei estava escrito o quê? Que Deus está no meio de nós, não é? Deus está no meio de nós. Você vê isso nos profetas, vê lá em Salomão dizer que Deus está no meio de nós. Então isso é coisa do Velho Testamento. E o Novo Testamento repete, dizendo que ele está no meio de nós. Só que esse no meio de nós aí tem 3 ou 4 sentidos. E os dois principais são o quê? Ele está no nosso meio, no sentido de que ele está entre a sociedade. Ele está vivendo coletivamente conosco. Ele está como espírito, perpassando um em outro e soprando aonde quer, porque Jesus diz para Nicodemos que ele sopra onde quer. Então ele está passando entre nós como um vento, né? E isso aí então seria a interpolaridade de Deus. É, Deus está entre nós, nossos polos positivo e negativo, e ele está nesse meio aí, rodando para cima e para baixo, para salvar um, salvar outro, né? Porém, existe também o dentro de nós, no sentido da nossa carne. Porque a Bíblia não diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não está lá escrito em São Paulo e Coríntios, que é o templo do Espírito Santo? Então, se é o templo do Espírito Santo, como é que ele, Jesus, pode estar dentro desse templo? Tem dois sentidos. Ele pode estar dentro do sentido espiritual, dentro do nosso espírito, do nosso coração, ele pode estar espiritualmente aí, e também ele pode estar fisicamente dentro de nós. Então, como é que Deus poderia estar fisicamente dentro de nós? Para ser uma carne que cura, para ser um bem que cura. Como é que ele poderia entrar dentro de nós e nos curar? Era a única forma era nós mastigarmos ele, ou seja, ele botar entrar na nossa boca e servir de alimento para nós. Então, Deus, para poder nos dar a cura e nos dar a salvação, nós nos alimentamos dele, ou seja, ele é alimento para nós. Então, a Eucaristia é Deus transformado em comida para que nós nos alimentemos e jamais tenhamos fome, porque ele diz que o pão da Eucaristia mata completamente a fome. E que fome é essa? É a fome de encontrar o céu, a fome de salvação. Ele mata essa fome, porque você fica salvo a partir daí. A sua salvação está na Eucaristia, entendeu? Então, não sei se tu leste os versículos do capítulo 6 de João, e não viste Jesus dizer: olha, isso aqui é minha carne, e eu estou dando a minha carne para o mundo comer. Esse pão é verdadeiramente comida, a minha carne é verdadeiramente comida. Então, quando ele fala isso, os judeus, os discípulos até ficam horrorizados, porque ele está dando a entender que os judeus teriam que comer ele. Os judeus, os discípulos ficaram tão perplexos com aquilo que Jesus disse, que depois foram abandoná-lo, já iam saindo e indo embora. O texto diz assim: duro este discurso, quem o pode ouvir? Duro este discurso, porque é difícil engolir. Você está conversando com a pessoa e a pessoa diz: olha, Leus, a minha carne tu vai ter que comer, tu vai ter que comer a minha carne. Como é que tu vai entender isso? Como é que tu vai engolir isso? Não é? Então, quer dizer, Jesus deixou o mistério na consagração do pão. É o mistério que é o mistério da hostialização, quando o pão se torna realmente carne dele.
né? Então isso não é um símbolo, é um sacramento, porque no símbolo, o simbolizado não está dentro do símbolo. No sacramento não, o sacramento tanto tem o símbolo como tem a presença do simbolizado. O simbolizado está dentro do símbolo, então é um sacramento, ok? Mas você acha que eu estou incompridando aí, talvez tu não vai entender. Mas se tu ler o texto de novo, acho que tu vai entender, ok? É isso aí, valeu, fica com Deus.